Estamos voltando ao vivo. Tivemos um probleminha. Olá, pessoal. Vamos voltar, por favor. Todo mundo aqui para o vídeo. Boa, Fred. Vamos lá. Pô, Temos o eu e minha briga com a NET, Marcelo, meu Deus do céu, cara. É Faz desesperador. parte. Meu Deus do Faz parte. céu. Faz parte. Mas, cara, eu tava dizendo aqui, então acho que assim, acho que a gente tem um desafio, né, cara, dessa coisa do olhar para o futuro. Né? A cidade precisa gerar esperança, gerar expectativa, né? Tem que ter um olhar. Enfim, o que eu acho que é o mais grave do Rio hoje é isso. A gente perdeu a expectativa, perdeu a esperança em relação ao futuro. De Eu tava tudo, dizendo né? isso. Eu tava conversando com essa molecada agora numa reunião de Zoom. Né, aliás, que loucura, né? Quando a gente faz reunião de Zoom hoje em dia, né? Virou uma coisa normal. E nessa conversa é isso. Quer dizer, essa molecada, cara, a chance deles saírem do Rio, né, no mínimo para São Paulo, é enorme, né, pela falta de alternativas que a gente vive na cidade. Né? Então, enfim, Verdade. um pouco raciocínio que eu estava Na desenvolvendo verdade, aí. na verdade eu enfim, sou pré-candidato naturalmente pela Zona Sul, né, que é o lugar onde eu vivo vou tentar fazer alguma coisa pela Zona Sul. A gente vê um abandono jamais visto. A gente vê, enfim, muitos moradores de rua, a gente vê uma aglomeração de lixo muito grande, a gente vê as ruas esburacadas, as não podas de árvore. Enfim, eu acho que é tanto problema e um aumento do IPTU desproporcional. O meu IPTU mesmo aumentou 3 vezes o que era, né, antes. É, sinceramente, eu não consigo entender, porque a gente não vê esse investimento. Se o cara aumentasse o IPTU e tivesse um investimento maior, eu acho que ok, mas não é o que acontece. Olha só, Marcelo, primeira coisa assim, eu acho que isso é um aspecto muito legal, cara. Essa coisa de você representar uma região da cidade. Né? Isso é importante, porque as pessoas têm uma. Às vezes o cara quer ser candidato do Rio inteiro. Né? E vereador, claro, você tem vereadores que são mais temáticos, tal, enfim, estão ligados a uma determinada discussão, um tema da cidade, né? Mas essa coisa distrital é muito importante, porque o vereador é isso mesmo. O vereador é o nível de poder, a prefeitura é o nível de poder mais próximo das pessoas, né? E o vereador é o político mais próximo das pessoas. Então, acho que esse é um aspecto importante. E, cara, na verdade, o que a gente tem hoje do Rio é o seguinte: as coisas não funcionam. Né? A prefeitura não está funcionando. Quando a gente vai ver os serviços mais básicos, você falou aí, acolhimento de população de rua. Né? Porque quando você fala de Zona Sul, você não está exigindo grandes investimentos. Você não está exigindo uma grande obra. Né? Você está dizendo o Verdade? seguinte, pô, olha, preciso, né, de manutenção, preciso de limpeza, preciso enfim, acolhimento da população de rua. É isso, segurança, ordem. Né? São isso que as pessoas estão buscando. Então, eu tenho dito isso. Né? Acho que o nosso grande papel no eventual próximo mandato, né, ainda discutindo a cidade nessa pré-candidatura, né, vai ser o de botar a prefeitura para funcionar, né, fazer com que as coisas funcionem, que as coisas andem. Eduardo, por exemplo, foi liberado aí, né, que os camelôs voltassem à rua, mas os lojistas mesmo, que são os caras que pagam lá o IPTU, que pagam seus aluguéis, que tem uma despesa grande, tem um custo grande, não foi autorizada a reabertura. Na verdade, a gente vê uma grande briga, né, entre reaberturas, uma briga de reabertura entre o Witzel, entre o Crivella, entre o próprio Bolsonaro. Foi o STF dando esses poderes para governadores, para prefeitos. Você acha que é a hora da gente reabrir realmente? A forma que está sendo feita é a melhor forma? Eu acredito que não, mas eu gostaria de ouvir um pouco de você, que é muito mais experiente. Não, Marcelo, olha só, primeiro são dois comentários que eu queria fazer aqui. A gente podia passar a noite inteira falando da pandemia, né, e dos prejuízos que ela trouxe para o mundo, para a cidade, e a maneira equivocada como os governos estão lidando com ela. Mas eu queria destacar
dois aspectos que, na minha opinião, são principais. Primeiro, a falta de integração entre os diferentes níveis de governo, né? Quer dizer, a verdade é que eu defendo a tese de que governador, prefeito e presidente têm sempre que estar dialogando, trabalhando em conjunto, né? Enfim, isso é fundamental. Eu fiz assim nos meus 2 mandatos, dialoguei sempre, né, com o governador, com o prefeito, com o governador e com o presidente, sempre, sempre, sempre. Isso é um elemento fundamental para você tomar decisões com o Norte-Só. A gente não vê esse entrosamento nessa pandemia. E tem um absurdo, cada dia está mais consolidado, que é a história do número de leitos disponíveis que você tem na rede pública existente. Estão aí, os leitos estão aí, estão à disposição. Né? E é uma loucura, porque a gente vai... Eu não estou nem querendo falar da roubalheira, que ela gerou o início do processo de impeachment do ex-juiz hoje na Assembleia Legislativa. Chegou a ver a votação já, não? 69 eu acompanhei um pouquinho. Vamos falar um pouquinho depois disso aí, mas né, porque eu ouvi muito esses personagens em 2018, né, os nova políticos, honestinhos, né, os purinhos, enfim, mas deixa para lá o Kinder Ovo falando. Mas voltando aqui, então, eu não estou nem falando dessa história da roubalheira, estou dizendo o seguinte: tinha necessidade de abrir o hospital de campanha numa cidade que tem 1.500 leitos, ou mais de 1.500 leitos já à disposição, que você podia botar para funcionar, botar pessoal, botar equipamento, ficaria um legado, entendeu, cara? Então, esses são 2 aspectos que eu queria comentar. Em relação à história do isolamento, se eu abriria agora ou não, eu quero acreditar que a decisão dos governantes, né, está fundamentada na ciência. Né? Não tem jeito, isso aí não tem achismo. Né? O mundo inteiro fez a história do isolamento, né? E aí, à medida que chegava lá a um nível de taxa de ocupação de leitos, de contaminação da população, o Brasil já testa pouco, que dificulta muito essa função. Né? Então, eu tomaria uma decisão baseada na ciência. Eu quero que assim, os números que eu tenho visto, né, são números de você teve na rede privada uma queda muito grande de internações, já tanto que a maior parte desses hospitais privados que tinham aberto setores só para o coronavírus já fecharam esses setores. E também os números, hoje eu recebi os números aí do Daniel Sorange, foi o secretário de Saúde, né, são números bem baixos. Né, são números bem... reduziu bastante. Então, estou aqui torcendo, rezando. Tomara que a vida volte ao normal e tomara que a gente esteja agindo com a ciência. Né? Essa é a minha expectativa, minha oração, minha torcida e minha crença. Eu não consigo conceber que uma autoridade pública vai tomar uma decisão por achismo e colocar em risco a vida das pessoas. Eu também acredito que não, porém a gente sabe, né, que você montando hospitais de campanha, enfim, você consegue fazer isso daí sem licitação e acaba gerando uma série de outras coisas. A gente tem, inclusive, um problema grande, porque os hospitais geridos aí, na verdade, falando de Estado, né, pela Redditor, foram abertos, e os hospitais aí geridos pela OAS, né, que deveriam ser geridos pela OAS, não foram abertos até o momento. O que gera, assim, na verdade, eu tenho muito mais críticas a fazer. Eu acho que é um pouco mais fácil quando você tem a obra ali pronta de uma forma mal feita e você consegue fazer isso. Você teve lá uma redução de, por exemplo, clínicas da família. Na sua gestão, a gente tinha uma cobertura de 70% dessas clínicas. Ele conseguiu, né, reduzir essa cobertura para 50%. Isso daí são buracos importantes que vão abrindo e você acaba suprimindo os demais, né, os demais meios aí de saúde, de atendimento. Fora a própria vacância, né, que eu acho que você chegou a comentar agora um pouco, de leitos de hospitais, onde você poderia deixar um legado que você não vai deixar, na verdade. Né? A gente tem hospitais com leitos vazios, onde a gente poderia montar, e isso não vai ser feito. Né? Eles optaram por isso. Eu espero, como você espera, e eu espero estar errado, que eles não estejam flexibilizando nesse momento para que possam receber mais dinheiro do governo federal, nem tão pouco, seja por pressões de empresários ou enfim, algo dessa forma.
Eu precisei me posicionar agora, até porque eu acho que é um assunto muito relevante e quem vai acabar pagando esse preço é exatamente aquela classe mais pobre e a classe mais miserável. Olha só, Marcelo, vamos lá, seu objetivo. Acho que é um dia bastante significativo, né, cara? Eu olho até com alguma indignação. Eu perdi as eleições de 2018 para o governador Witzel, né? E ali, na época, eu tive que ouvir do governador todo tipo de acusação, né? Ele pegava o pecado alheio, no caso, pecados ou crimes ou malfeitos cometidos pelo governador Sérgio Cabral, pelo presidente Lula, e pelo convívio que eu tinha com eles, né, o Witzel dizia, não, porque o Eduardo Paes convivia com o Sérgio Cabral, convivia com o Lula, como se eu tivesse responsabilidade pelo crime alheio. Aliás, nenhum deles cometidos na Prefeitura do Rio. Então é muito interessante, muito triste, eu não vejo com felicidade isso. Você vê hoje, né, esse ex-juiz metido a purinho, né, começando um processo de impeachment por fazer tudo aquilo que durante a eleição, durante o processo eleitoral, eu apontava. Aliás, é até importante, uma pessoa aqui que perguntou, o negócio de um vídeo que o filho do ex-governador Sérgio Cabral divulgou hoje. Né? Primeiro, eu queria dividir isso em duas partes. A primeira é o seguinte, né, em relação ao ex-deputado Marco Antônio Cabral. Né? Primeiro, eu tenho assim eu olho com muita tristeza a situação e a circunstância da família, né, que tem que passar por uma situação dessa. O Marco Antônio é uma pessoa que eu tenho uma relação de muito carinho, gosto muito, sempre gostei muito, não tenho o menor problema com ele, então acho que tem que separar isso. E o segundo aspecto é o seguinte, quer dizer, não existe nenhuma acusação dele ou de ninguém de malfeitos do governador Sérgio Cabral na Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Eu posso responder, e jamais deixei de responder, por aquilo que acontece na Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Eu não posso chegar a essa altura da vida, né, tendo que ter ouvido tudo que eu ouvi na eleição de 2018 desse prefeito. Né? Esse é o grande drama, esse é o grande crime que eu cometi na minha vida. Qual é a acusação de malfeito do Sérgio Cabral na Prefeitura do Rio, do Lula, seja lá de quem for? Né? Então, de novo, meu respeito, meus sentimentos, né, pela tristeza por que passa a família. Eu não fico feliz com isso, não posso vibrar com isso, mas alto lá. Né? Quer dizer, cada um tem as responsabilidades sobre aquilo que gere. Não há registro de nenhum malfeito do ex-governador Sérgio Cabral na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, nós vamos enfrentar o processo eleitoral como enfrentamos em 18. Né? E esse ex-juiz, né, jogou isso muito na eleição, como se a gente tivesse responsabilidade pelo pecado alheio. Né? Eu quero responder pelo aquilo que eu fiz. Só para terminar, Marcelo, eu quero responder por aquilo que eu fiz. Né? Qual é a acusação que tem contra mim? É que eu me dava bem com o ex-governador Sérgio Cabral? Alguém mentiu isso alguma vez? Basta digitar no Google, vai ver um monte de foto. Aliás, eu me dou bem com um monte de gente. Aliás, eu quero dizer o seguinte, se eu fosse governador, né, apesar de não ter tido apoio do Bolsonaro, eu não tinha feito a burrice que esse ex-juiz fez. Eu tinha tratado de ficar próximo. Ia estar levando o Bolsonaro lá no Palácio Laranjeira para jantar, para tomar uns drinks comigo, acho que ele nem bebe, mas se não bebesse, a gente dava Guaraná e Coca-Cola para ele, suco de laranja e chazinho, para ele ajudar o Rio, não ia sair brigando, não. Né? Eu recebi sempre as pessoas. Né? Isso não quer dizer mal feito. Que conversa é essa agora? Né? Que trata-se relação, obrigação, né, que você tem de lidar bem com as pessoas, é como se isso fosse um problema. Eu quero falar para os meus eleitores, para aqueles que acreditam na nossa candidatura, não vamos abaixar a cabeça diante dessas coisas, não. Né? Aqui tem isso, depois de tantos anos, o que me acusa, o Eduardo disse que Maricá é uma merda. Para, porra. O Eduardo de Bolsonaro, porra! Que conversa é essa? Né? Então vamos em frente, vamos olhar para frente. O Rio não pode ficar à disposição desse tipo de gente. Olha o que esse juiz fez em 2018. Olha o que foi.
né, inexperiente, despreparado. Eleição não é concurso público. Né? Eleição é um momento que a gente escolhe a pessoa que vai gerir, vai cuidar da nossa vida pelos próximos 4 anos. Né? Então, aqui, eu não tenho problema nenhum de responder por nada que eu fiz na minha vida. Né? Não tem segredo nenhum na minha vida. Eu me dou bem com muita gente. Né? Tenho imagens, fotos, enfim, com todo tipo de política. Tem com o cara que cometeu crime, com não cometeu crime, com tudo que você quiser imaginar. Estou há 26 anos, 27 anos, fazendo política com os holofotes. Eu disse muito na campanha. Olha que esse cara é Kinder Ovo. Olha que esse sujeito é Kinder Ovo. Você abre e toma um susto. Né? Olha o que deu. Né? Então vamos, sabe, com olhar para frente com altivez, com firmeza, retomar a nossa cidade, Marcelo. Né? Mostrar que o Rio é possível. Né? Que a gente fez um governo de 8 anos que não tem um desgraçado para dizer nada. Acusação. Dudu falou que Maricá é uma merda e não deixava o copo das pessoas ficarem vazio na gávea pequena. Ó vida, ó céus, que coisa grave. É um sujeito gentil, recebe bem os outros. Pelo amor de Deus, né? Então vamos andar. E, de novo, sempre respeitando a tristeza e o sofrimento dos outros, porque ninguém aqui está aqui para tripudiar, para nada disso. Vamos olhar para frente. O Rio merece que a gente vá melhor. Eu tenho algumas ponderações, é claro, até para fazer. Né? Eu vi o vídeo do deputado Marco Antônio Cabral, eu vi muito mais como um desabafo. Claro que você, como prefeito da época, o pai dele como governador, o Lula como presidente, ou enfim, whatever que seja, eu prego muito a união de poder. Se o Bolsonaro está lá, gente, a gente não pode ir contra o Bolsonaro, a gente pode até discordar de certas ideias, certas formas como ele fala, eu acho ele um pouco bronco, mas ele está lutando pelo Brasil. Eu acho que esse mimimi também todo que se cria... Chatice. Né? Muita chatice. Fake news que se cria. Chatice. É mimimi. Boa expressão. É um mimimi. Que conversa é essa, pô? Que conversa eu vendo aquele vídeo da reunião ministerial, eu só vi ali patriotismo, nacionalismo, coisas bacanas faladas que deram orgulho. É óbvio que algumas coisas foram um pouco além, e eu acho que essa reunião não deveria nem ter sido vazada, mas aí vai de cada um. O problema daquela reunião, Marcelo, eu vou discordar de você. Eu até disse na entrevista que eu dei para a Veja, o que eu acho? Você pega uma... Eu não sou exatamente o cara mais fino do mundo, né? Você vê a gravação minha que pegaram de telefone e vazaram, a quantidade de palavrão que eu falava também, as coisas de Maricá que eu falei e tal, enfim. Não é a melhor coisa do mundo. Né? Não sou exatamente o cara mais fino do mundo, acho até que está errado. Acho que você tem que... Apesar de eu estar em uma ligação privada, eu busco, né, na minha visão pública, na minha vida pública, eu busco ter alguma educação. Mas o grave, claro que é ruim, que é triste, mas o grave daquela reunião, e eu disse isso na entrevista para a Veja, nem acho que é crime de responsabilidade, nem caso de impeachment do presidente, mas o grave daquela reunião, Marcelo, é você ter né? Você não tinha foco. O que as pessoas estavam discutindo ali? Parecia psicoterapia de grupo, né? Assim, você pegar uma reunião minha na prefeitura, quando eu era prefeito, né? E aí vamos falar aqui para a gente olhar para frente, não ficar falando da desgraça dos outros, deixa o vídeo lá que enganou os outros, né? Mas assim, o que é uma coisa fundamental da gente fazer quando, se Deus quiser ganhar a eleição? Né? É colocar, Marcelo, e ter assim, a gente fez, o que a gente fez todo o governo meu? Fizemos em 2009, depois de 2009, depois fizemos em 2015, olhando para o próximo prefeito que fosse me suceder, independente de quem fosse. Planejamento estratégico. A gente tinha meta, estabelecia as metas. O que a gente quer ser quando crescer? Qual é o nosso norte? Qual é a nossa bússola? Né? Enfim, e aí, olha, estabelecia a meta. Então, por exemplo, você falou aí da atenção básica na saúde. Né? Chegamos a 70%. Por que chegamos a 70%? Foi um número tirado do acaso? Não. Em 2009, numa discussão ampla, num debate amplo, com técnicos, chegamos à conclusão seguinte: olha, o importante é o investimento na atenção básica. Temos que investir nisso porque isso vai diminuir o custo da saúde e vamos resolver 80% dos problemas de saúde das pessoas na clínica da família, que nem existiam. Vamos fazer as clínicas da família. Estabelecer uma meta. No primeiro mandato, acho que foi de 35%, 40%, acho que foi 40%. Se o Daniel entrasse aí, ele me esclarecia. Então, 40% de meta. Né? Então, fizemos uma meta. Se
A cada ano tinha lá a meta. Primeiro chega a 20, depois chega a 30, depois chega a 40, depois a 45, 55, assim foi. Se eu atingisse a meta, ganhava um prêmio, ganhava 14º salário, às vezes até 15º salário. E isso tudo transparente, divulgado. Então, quando você tinha reunião de secretariado meu, Marcelo, se vazar um vídeo aí um dia de reunião de secretariado, deve ter um palavrão, porque aí eu também de vez em quando solto, deve ter alguma homenagem ao filho de alguém, à mãe de alguém, enfim, de vez em quando eu solto. Mas o que você vai ver, pode perguntar para qualquer secretário meu. Eu fazia reunião, a gente tinha um grupo na Casa Civil que acompanhava, chamava o escritório de monitoramento, sei lá como é que era o nome do negócio, que monitorava todas as metas de todas as secretarias, de todos os órgãos da prefeitura, da Conlurb, da Rio Luz, a Conlurb, Marcelo. A gente tinha, chegava ao cúmulo, a gente tinha uma empresa de auditoria dessa que media índice de percepção de limpeza. O Gari, na gerência dele, ele sabia a meta dele, e se fosse bem, ganhava o 14º salário. O cara na saúde, o cara na educação, pela nota do IDEB ou da Prova Rio. A Rio Luz era índice de apagamento. É isso que a gente tem que fazer. Governar não é coisa para amador, não é coisa para ex-juiz, enfim, metido a moralista, né? Não é coisa para um sujeito sem a capacidade de entender do que vai. A gente tem que olhar para frente. Chega de amadorismo no Rio. Né? Então, assim, é esse olhar que a gente tem. O que a gente precisa, você como pré-candidato do meu partido, eu estava agora conversando, entrei rapidamente, desculpa estar falando tanto, Marcelo, mas entrei rapidamente agora numa reunião da executiva do Partido Verde. Eu estou tentando apoio do Partido Verde. Né? Meu sonho era o Gabeira. Se o Gabeira junto era uma maravilha, mas ele está agora jornalista, ele não pode. Mas, enfim, a única vez que você ganha a eleição de alguém fica triste, triste eu não fiquei, mas respeitava muito o adversário quando eu disputei a eleição com o Gabeira. Mas, então, assim, eu estava na reunião com o PV, estava dizendo isso. A gente tem que botar esse time na rua e meter a cara, discutir a cidade. Né? A gente está passando por uma pandemia, uma crise gravíssima. A gente vai brincar com essa conversa, né? Com uma economia despencando, e vai achar que isso é concurso público, provinha de múltipla escolha, com dissertativa e uma aula de uma redaçãozinha, uma banca examinadora. Não. É preciso capacidade política, capacidade de articulação, engolir sapo. Então, assim, esse é o esforço que a gente tem que fazer, Marcelo. Essa convocação, um cara feito você, que é pré-candidato a vereador, empolgado pra caramba, verdadeiro ou falso, falso ou verdadeiro, enfim, né, estava aqui dizendo, até te trouxe ali no break para falar, vamos aqui falar de coisa objetiva, que as pessoas entram aqui, acho que é para ouvir isso. A gente precisa mobilizar, gente. Não vamos deixar nessa conversinha, olha 2018, que merda, desculpa aqui a palavra, estou igual o Bolsonaro falando palavrão. Olha que merda que a gente fez com o Rio. Será que esse Estado aguenta agora? Esse governador, não sei se ele vai ser empichado, mas já está mate-morto. Não tem mais autoridade moral para governar. Por quê? Porque fui cliente do Mário Peixoto. Quer dizer, como é que você ganha? E a gente mostrou isso na época. Mostrou na época, tinha um contrato. Falar sobre isso, contrato. Né? Tinha um contrato, a gente mostrou na eleição. Você é eleitor, estão todos... Romário é eleitor. Não, vou ser honesto, o Romário foi o primeiro. Eu nem sabia que era Mário Peixoto. Né? Essa gente não se mete comigo, não, ô Marcelo. Não se mete mesmo. Eles me conhecem, eles sabem que comigo eles não crescem, não. Se vier, leva. Entendeu? Não dou intimidade para malandro, não. Malandro comigo leva a burdoada. Então, assim... saúde, cara... Imagina, não tem... assim, eu tinha lá um contrato, eu mostrei com o advogado, não sei das quantas, mas que conversa é essa? Vai ser advogado principal fornecedor do Estado? Então a gente precisa ficar alerta, porque está cheio de falso moralista, né? Está cheio de gente com conversinha. Então, assim, a gente tem que ter muita firmeza, muita força para enfrentar essa eleição e retomar nossa cidade, Marcelão. Retomar nossa cidade. A gente tem visto algumas coisas que são absurdas, né? Por exemplo, como é que a gente vai instalar um tomógrafo numa igreja universal? Eu acho que é uma mistura de coisas assim tão grande que realmente, eu acho que não sou eu e você que a gente tem que retomar essa cidade. Na verdade, acho que todo mundo que está aqui assistindo a gente, todo mundo que vai estar para frente assistindo a gente,
não cair em balela, não cair em fake news, porque a gente está num momento de fake news muito grande. Essa é uma realidade. Marcelo, vamos tratar da cidade do Rio. O candidato a prefeito chama-se, o pré-candidato a prefeito chama-se Eduardo Paes. Eu não estou pedindo o apoio do Bolsonaro. Vou governar com ele, se ganhar. Né? Não vão cair na conversa que vocês caíram em 18 eleitores do Bolsonaro. Não caiam de novo. O amigão era o Vítor, olha o que deu. Né? Não estou pedindo apoio do Lula, não estou pedindo apoio da Marina, do João Amoedo, do Ciro Gomes, da vovozinha. Eu quero ser o candidato da cidade, a gente tem que discutir a nossa cidade. Né? O que está acontecendo com o Rio é dramático. É dramático e não precisa ser assim. Entendeu? De verdade, Marcelo, claro que eu sempre brincava com isso. A gente tem problema em todas as instâncias. A gente tem problema na saúde, segurança pública, cultura, turismo. Nossa, assim, eu sinceramente, quando eu olho e não vejo um plano consistente, já desde lá do começo, como é que você pode montar um plano agora, em fases, e essas fases não são respeitadas? De repente você anuncia hoje que uma abertura de shoppings vai ser amanhã. Está muito confuso, está muito perdido. O Rio de Janeiro está perdido. E eu acho que é legal aí que você falou do impeachment, você ter uma votação de deputados onde você tem 70 deputados, você tem 69 votos a favor, né, e uma pessoa se absteve, no mínimo, quer dizer, você não tem apoio de ninguém. Você está ferrado, né, Eduardo? Na real, foi um mandato que a gente sabe, pelo menos eu acho, que não vai se completar, o que vai gerar uma tragédia, acho que um pouco maior ainda. Então a gente tem duas pessoas totalmente despreparadas, uma pessoa que quer reabrir para cultos e outras coisas. Desculpa, de vez em quando eu estou levantando aqui, que eu estou há muito tempo sentado, eu tenho que fazer uns exercícios. Sem problema. Então a gente tem uma pessoa que quer reabrir porque quer, porque foi isso que eu ouvi falando hoje. Né? Cultos, vamos reabrir os cultos, como instalar o tomógrafo numa igreja, quer dizer, são coisas para mim são absurdas. Quando você fala em clínica da família, quando você fala em escalonamento, eu vejo logo uma produtividade. Porque a gente não pode remunerar, né, os médicos, os anestesiologistas, enfim, Carlos Frederico aí agora eu não lembro se ele é do Souza Faria, enfim. Souza Guiar ou Rocha Faria. Não é o nome do hospital, caramba, senão o povo te condena. Ele estava aí falando exatamente isso comigo, Marcelo. Com isso, os médicos vão se empolgar, vão fazer mais cirurgias, mais coisas. Quer dizer, se você utiliza a metodologia que a gente utiliza em empresa privada, e eu que sou de empresa privada, sei disso, a gente tem uma grande chance de mudar. Se a gente não fizer isso, se a gente não sair desse amadorismo e for realmente para o profissionalismo, a gente vai continuar na mesma. São falácias, falácias e falácias. Essa é a minha grande realidade. Quer dizer, hoje eu estou aqui revoltado com uma série de coisas e que eu acho que as pessoas que estão me assistindo também estão, senão não estariam ali falando, conversando e expondo tudo que estão expondo aqui, escrevendo aqui, se não fossem a favor disso, de uma mudança, né? Como foram na mudança do Bolsonaro, infelizmente acreditaram lá no Itzel, porque tinha um apoio do Bolsonaro, que na verdade não tinha do filho dele, do Flávio, que agora foi para o partido do Crivella, e, enfim, é uma confusão tão grande que eu acho que ficou todo mundo muito perdido. Gente, a gente tem que ter princípio. Quando eu falo de princípio, sou eu, é o Eduardo, é você. Não é porque, por exemplo, eu fiz a convenção do PT no ano passado. Marcelão, olha só, eu vou ter, cara, que desligar, deu tempo aqui agora, desculpa a delicadeza, mas eu tenho que ir ali, já volto, porque eu vou entrar numa outra live às 20 horas. Queria te agradecer muito. Deixa um recado, então, para todo mundo. Cara, agradecer muito, né, o teu carinho, agradecer muito a tua força, botar essa tua energia para trabalhar pelo Rio. Obrigado, tamo juntão, vamos embora na luta, na raça, vamos defender o nosso Rio, brigar pela nossa cidade. Chega de tanta gente ruim, chega de tanto enganador. Forte abraço, amigo. Grande abraço, e a Zona Sul sabe que tem o nome, esse nome é o pré-candidato Marcelo Moraes. E um candidato muito forte a prefeito, Eduardo Paes. Aí, boa, Marcelo Moraes e Eduardo Paes. Valeu, galera. Abraço. Até daqui a pouco. Tchau. Grande abraço. Gente, então, esse foi o papo.
né, com o Eduardo Paes. Um papo bacana, acho que foi esclarecedor, acho que foi legal. É, Enfim, a gente não conseguiu fazer muitas das perguntas que vocês mandaram. Vamos ver se a gente tem um segundo momento para fazer. Essas perguntas eu vou encaminhar para eles, e para ele, né, e para a equipe dele, e assim que possível eles vão estar respondendo lá. Tá bom, gente? Agradeço. 10 horas da noite. A gente tem um papo aí muito bacana com Viviane Fernandes. Ela é CEO da Nice Via Appia, uma das maiores agências de turismo aqui do Rio, e embaixadora de turismo também do Rio de Janeiro. Até 10 horas da noite. Até daqui a pouco. Obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado mesmo pela grande audiência que vocês nos deram nessa noite. Tá bom, galera? Não sei se a gente ainda tem tempo. Tem tempo ainda, não? Não, não tem mais tempo? Um beijo, gente. Vamos pensar mais. Não vamos replicar fake news, por favor, eu peço. Vamos checar os dados, vamos olhar a data, vamos olhar se está tudo certinho. Tá bom? Grande abraço, um grande beijo. Marcelo Moraes. Tchau.